Ok, senhores, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de Física 2. Nessa aula nós vamos tratar os conceitos de velocidade angular, aceleração angular e força centrípeta. Eu espero então que ao final dessa aula você seja capaz de relacionar a velocidade angular com a linear, definir a aceleração angular, determinar a aceleração centrípeta, determinar a força centrípeta. Então, para dar uma motivação, uma explicação de por que se estuda essas relações aí entre velocidades, aceleração angular e torque, que é o grande objetivo aí dessa sequência didática, eu vou colocar aqui na introdução algumas imagens de alguns vídeos que eu retirei da internet que eu vou passar para vocês em sala de aula, relatando a importância de se conhecer esses conceitos, né? Então essa imagem aí, por exemplo, ilustra, né, engrenagens ativas em uma máquina que tem algum desempenho e alguma função industrial. Então dominar aí esse conceito, né, nos permite construir, desenhar e implementar máquinas que vão funcionar melhor, né, de uma maneira melhor. Também é muito importante o conhecimento desses conceitos quando se estuda, por exemplo, o mecanismo de transmissão de potência no motor. Ele é todo feito através de engrenagens. Bom, eu vou ilustrar isso nesse vídeo que eu vou exibir também em sala de aula. Então eu só queria mostrar aí dois exemplos de quanto esses conhecimentos são importantes, tanto para a nossa atividade industrial quanto para nossas atividades diárias hoje. Vejamos então a relação entre velocidade linear e velocidade angular. O ponto de partida vai ser essa igualdade aqui, que nós obtemos da definição do ângulo em radianos. Então, dessa definição, a gente consegue deduzir que o comprimento desse arco aqui é o produto do ângulo em radianos vezes esse raio. Vamos lembrar então que se a gente dividir um comprimento pelo intervalo de tempo no qual ele é percorrido, o resultado disso é uma velocidade que nós vamos chamar a partir de agora de linear. E se a gente dividir um ângulo pelo intervalo de tempo no qual ele é percorrido, também iremos encontrar uma velocidade que nós temos utilizado aqui como velocidade angular, né? Bom, se a gente dividir essa equação 1, ambos os membros pelo tempo, o resultado vai ser que nós vamos deduzir essa relação. Veja, esse membro esquerdo vai ser exatamente a velocidade, e o membro direito nós podemos utilizar aí as propriedades de multiplicação de frações para expressá-lo dessa maneira. Bom, essa fração vai ser exatamente a velocidade angular. Então a relação que existe entre ambas é que a velocidade angular, aliás, a velocidade linear, é o produto da velocidade angular pelo raio. Vamos ver então alguns exemplos aí dessa relação. Vou começar com um exercício bem simples que eu tirei de um livro didático aí que está na nossa referência. Vamos considerar então que tem um ponto descrevendo uma circunferência que se move então numa trajetória que é uma circunferência, cujo raio é 15 cm, ele faz com velocidade constante, então esse é um movimento circular uniforme e ele completa uma volta a cada 10 segundos. Vamos calcular aí o período, a frequência, a velocidade angular e a velocidade escalar linear desse movimento. Então está aí o diagrama esquemático ilustrando esse movimento. Esse ponto vai descrever essa trajetória aqui, sempre com a mesma velocidade. Bom, a frequência pode ser determinada dividindo-se um certo número de ciclos pelo intervalo de tempo correspondente, mas isso foi informado no enunciado, né? Então essa frequência é exatamente 1 dividido por 10 segundos, já que o sistema completa uma volta a cada 10 segundos. Bom, mas essa divisão vai dar o 0,1 e o segundo a menos 1 a gente expressa como hertz. O período é exatamente o inverso dessa quantidade, então o inverso de 1 sobre 10 são 10 segundos. A velocidade angular a gente pode calcular utilizando-se tanto essa razão aqui, 2π sobre o período, quanto eu poderia também fazer multiplicando 2π por f, tá, gente? Então vamos usar aí o período, só porque eu acho que é mais intuitivo, já tem mais a ver com o que a gente está estudando, né? Mas eu poderia fazer isso com a frequência também, tá? Bom, mas fazendo essa divisão, o resultado vai ser esse. E aí, bom, se a gente quiser a velocidade linear, agora bastaria multiplicar a angular pelo raio. Então, o que nós acabamos de calcular vezes o raio, que é de 15 centímetros. E aí, só para mostrar aqui essa velocidade em metros por segundo, eu vou converter essa quantidade aqui para metros. Então, vou usar aí a conversão em cadeia, né? Vou multiplicar por uma fração unitária adequada,
Vou usar então que um metro tem 100 centímetros para cancelar aqui os centímetros e fazer aparecer um metro. Bom, isso vai me dar então essa razão, e aí essa multiplicação vai gerar essa velocidade linear, ok? Nesse outro exemplo eu já queria exibir aí como é que se comportam sistemas que giram ligados por eixo. Então isso aqui vai nos ajudar a compreender um pouco isso, né? É um exemplo de um livro didático, então é uma historinha bem bobinha, né? Tem uma vitrola, daí ele pede para considerar dois pontos, um a 10 e outro a 15 centímetros do centro aí dessa vitrola, né? E aí ela tem uma frequência de 45 RPM, a gente vai calcular a velocidade, a frequência, o período, a velocidade angular e a velocidade escalar. Então tá aí o diagrama esquemático que ilustra o exemplo. Então, ambos esses dois pontos têm uma mesma frequência, porque eles completam o mesmo número de voltas ao mesmo tempo. Essa é a característica de sistemas que giram ligados por eixo. Eles têm a mesma frequência, não tem como, né? Um tem que completar a mesma quantidade de voltas que o outro. Então, essa é a principal característica desse tipo de transmissão. Dizer que eles têm essa frequência de 45 RPM significa dizer que eles completam 45 rotações a cada minuto, então disso a gente pode concluir que essa frequência vai ser de 3/4 de um segundo, né, por segundo, ou seja, de 0,75 Hz. O período vai ser o inverso dessa frequência, então aproximadamente aí 1,3 segundos. A velocidade angular, só para variar, vou calcular ela agora multiplicando-se o 2π pela frequência, tá? É uma outra forma de calcular. Então, desculpa gente, aqui tem um errinho, aqui é 0,75, né? Quando a gente faz essa multiplicação, então encontramos aí 1,5 π radianos por segundo. E por fim, vejamos então o que acontece com a velocidade linear. Gente, a velocidade linear de cada ponto é diferente, ó. Como ela depende do raio, quanto maior for o raio, maior a distância ao centro de rotação, tanto maior será a velocidade escalar linear. Então, para o ponto A que está a 10 centímetros, ela vai ser de 15 π centímetros por segundo, e para o ponto B que está a 15 centímetros, ela já vai ser um pouquinho maior, ó, 22,5 π centímetros por segundo.